moçada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, indubitavelmente do mundo. E é com imenso prazer que a gente começa hoje a nossa aula sobre figuras de linguagem. Agora, quando você estuda figuras de linguagem, você precisa saber que, na verdade, é um conhecimento, uma bagagem literária que você precisa ter da vida. Mas a gente, por sorte, consegue direcionar de forma objetiva. Então, basicamente, nós vamos fazer um estudo dirigido. E aí, precisando dar uma explanação um pouco maior sobre algum outro tópico, eu entro em ação, ok? Agora, antes de mais nada, você já sabe que a figura de linguagem é fruto da linguagem conotativa, ou figurada, ou literária. Então, olha só a introdução que a gente preparou aqui para você, ó. Observemos o vocábulo destacado nas frases a seguir. É o vocábulo touro, tá? Na primeira frase, touro, o touro, né? O touro pastava distante do resto da manada. Na segunda, aquele lutador é um touro. Então, você já percebeu que as duas frases empregam de forma diferente o termo, o vocábulo touro. E aí, continuando, se procurarmos o significado desses vocábulos no dicionário, vamos encontrar que touro é um boi não castrado, usado como reprodutor, ou um signo zodiacal. O primeiro desses significados dicionarizados é adequado à primeira frase, mas não encontramos um dicionário adequado à segunda frase, porque se trata de um sentido não dicionarizado, criado pelo contexto em que a palavra se insere, correspondente a muito forte, sentido também atrelado ao valor cultural do animal touro. No primeiro caso, o vocábulo designa uma realidade cuja designação está historicamente estabelecida e dizemos que é empregado em denotação. No segundo caso, do sentido momentâneo de um referente é empregado em conotação, ou seja, em linguagem figurada. Claro, óbvio, quando eu digo na primeira frase, o touro pastava distante do resto da manada. Quem é o touro? O animal. Não é meu vizinho touro, não é assim. É o touro de verdade lá, o animal. Agora, quando eu digo aquele lutador é um touro, ele é um touro que está ali, ó, com um chifre, coisa e tal. Não, é porque ele é o quê? É forte, é aguerrido, é corajoso, assim como é um touro. Agora, vamos dar uma olhada nas possibilidades de figuras de linguagem. Tipos de figuras de linguagem. Então, tradicionalmente, nós temos 4 construções: as figuras de construção, as figuras de pensamento, as figuras de palavras e as figuras de harmonia ou sonoras. E aí serei bem sincero com vocês: as de pensamento e de palavras, elas normalmente caem mais na prova. Normalmente, mas não significa que as outras não caiam, ou que só caiam elas, não é assim, são as que mais caem. E aí logo daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê de serem elas as mais presentes. Então vamos lá. Para início de conversa, a gente começa aqui com a figura de construção. Você vai perceber que essa figura de construção aqui, ela é atrelada também ao processo de coesão textual. Mas em coesão textual a gente encara de um jeito e na figura de linguagem a gente encara de um jeito um pouquinho diferente. A sua essência até é a mesma, mas é um pouquinho diferente. Então olha aqui, observa comigo. Elipse, figura caracterizada pela omissão de um termo que é facilmente subentendido. Quando a omissão ocorre após esse mesmo termo já ter sido enunciado, dizemos que é a zeugma, que é uma espécie de elipse. Como processo gramatical, a elipse provoca que um referente passe a ser designado por um só dos termos de sua designação, o que pode levar a casos de derivação imprópria, bem como aponta o celular, que é o telefone celular. O dente canino,
na verdade o canino, né, que é o dente canino. A catedral, que na verdade é a igreja catedral. O microcomputador, e aí o cara diz só o micro, que na verdade é o microcomputador. O abaixo-assinado, e é o documento abaixo-assinado. A circular, que é a carta circular. O representante, que é um membro representante. E a esferográfica, que é a caneta esferográfica. E um documentário, que é um filme documentário. Agora entenda o porquê do comentário, que num processo gramatical, a elipse pode provocar uma derivação imprópria. Quando você pega o telefone celular, concorda comigo que celular caracteriza aquele telefone? É o telefone celular e não o telefone fixo, por exemplo? Então, neste momento, esse artigo que deveria acompanhar o telefone passa a acompanhar o celular, e o celular, enquanto figura caracterizante, passa a ter uma figura nominativa, e a mesma coisa acontece com os outros elementos. Por exemplo, quando a gente pega aqui o canino, que seria o dente canino, ao invés de pegar o artigo para acompanhar o dente, que é um substantivo, o artigo agora vai acompanhar o canino, que seria um caracterizante daquele dente. E assim por diante, assim vai. Por exemplo, aqui no documentário, esse artigo deveria acompanhar o filme, que é o substantivo, mas vai acompanhar documentário, que é um caracterizante do filme. Só que isso já é algo tão presente em nossas vidas que a gente nem se dá conta. Então, por exemplo, a elipse, ela pode formar uma derivação imprópria? Sim, ela pode. Quando nós omitimos o substantivo original e o artigo passa a acompanhar o caracterizante, aquele valor de adjetivo que agora vira nominativo. Então, pode sim acontecer. Então, cuidado com isso. Cuidado com a maldade que possa aparecer numa questão. Por sorte, os avaliadores não são tão maldosos, mas nunca se sabe. Vai que o camarada um dia cobra isso, e derruba meio mundo. Você já não vai ser um camarada que vai cair nessa pegadinha, ok? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Além disso, em alguns casos, a elipse de um termo pode provocar o aparecimento de um novo gênero para o termo sobrevivente de uma expressão, como é o caso de a rádio, elipse de emissora de rádio, né? O América, elipse de time, e a Rio-Niterói, elipse de ponte, o fila, elipse de cão, o funcionário, elipse de caixa. Só que é o seguinte, vamos entender rapidinho essa parada de elipse e zeugma. No processo de coesão textual, quando a gente fala da omissão de um termo, a gente obrigatoriamente fala apenas da elipse. Omitiu um termo, então ali tem uma elipse. E essa omissão na construção textual é para evitar a repetição de um termo, pois na fala eu posso várias vezes repeti-lo e ninguém estranha, mas na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Mas já na figura de linguagem, o avaliador espertamente pode utilizar a palavra zeugma numa construção. E a gente vai estranhar, porque ninguém fala zeugma no dia a dia. Eu vou fazer um zeugma. Não, pelo amor de Deus, ninguém pensa assim. Agora, vamos entender o que seria essa ideia do zeugma e da elipse. Em frase simples, eu coloco assim, comemos o bolo. Nesse momento, pensa comigo nesta construção. Quem foi que comeu este bolo? Nós. Então, nós comemos o bolo. Concorda comigo que acabamos de omitir um termo? Acabamos. Só que esse termo, ele já tinha aparecido antes no texto? Não. Ele iria aparecer, então a gente omitiu um termo que ainda não apareceu. Então, neste momento, a gente chama isso de verdadeira elipse para a concepção da figura de linguagem. Agora, o zeugma é a elipse da construção textual. É, de fato, evitar a repetição de um termo
que apareceu, ou seja, é a omissão de um termo aparecido. Então o cara bota assim: nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Putz, nesse momento, o primeiro verbo não omite aqui o seu sujeito. Nós comemos o bolo. Mas o segundo verbo, ele omite, pois quem bebeu o refrigerante? Nós também. Então, neste momento, eu estou evitando a repetição de um termo que já apareceu. E aí, para os manuais de língua portuguesa, isso aqui é denominado como zeugma. Ok? Beleza? Então, foi. Diferenciamos a elipse do zeugma, que é uma espécie de construção. Então, por isso chamamos de figuras de construção. Mais uma figura aí de construção, o pleonasmo. O que eu peguei aqui, eu retirei de um termo, de um livro tradicional, e eu vou dar uma modificada na ideia. Pois aqui eu trouxe a visão tradicionalista. Então vamos lá. Pleonasmo. Figura caracterizada pela repetição de um termo na mesma função sintática. Vamos lá. De um termo ou de uma ideia com um intuito de enfatizar. Isso é um pleonasmo. Então, observe aqui. As bonecas, eu as dei para as meninas. O termo as é pleonástico, pois repete na mesma função o objeto direto. O termo anterior, bonecas. Então, na verdade, o que eu dei? As bonecas. Então, aqui já tem o objeto direto. Eu dei as bonecas para as meninas. Só que aí aparece o pronome obliquais, que é um termo que retoma a estrutura as bonecas. E por isso, nós inclusive dizemos que aqui tem um objeto direto pleonástico. Também é denominado pleonasmo no caso da repetição do mesmo significado por dois significantes diferentes no mesmo sintagma. Descer para baixo, prever antecipadamente, entrar para dentro. Nesse contexto, a figura é denominada pleonasmo vicioso. Vamos lá. Algumas dessas repetições, porém, podem ter valor estilístico e não correspondem a problemas de construção. Assim, ao dizermos eu vi com estes olhos, o autor do enunciado pode estar tentando dar ênfase ao fato de ter visto algo que pode testemunhar com certeza. Então vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, voltando aqui, você pode ver que ele de fato classifica como pleonasmo vicioso. Só que você percebeu que são repetições desnecessárias. Então, não é bem uma figura de linguagem, e sim um vício de linguagem. Então, aqui, o pleonasmo vicioso é o vício da linguagem, pois, de fato, é uma repetição desnecessária. Entrou para dentro, subiu para cima, saiu para fora, desceu para baixo, elo de ligação, hemorragia de sangue, prever antecipadamente, e por aí vai. Agora, quando esta repetição tem um valor estilístico da ênfase, como, por exemplo, aqui ele falou do olhar. Eu poderia citar algo que está no livro do Dom Casmurro, lá no livro do Machado de Assis, quando ele diz assim, Bentinho olhou Capitu com olhos de paixão. Então, olhou com olhos de paixão. A mesma ideia que tem aqui, ó, eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Então, é para dar ênfase ao olhar, à força do olhar. Então, aqui a gente tem também um pleonasmo. Geralmente, quando os camaradas cobram em prova
o pleonasmo, ele vem com uma ideia para enfatizar. Quando eles cobram a construção pleonástica, eles não têm só a intenção de perguntar a figura de linguagem. A intenção, de fato, é perguntar a função sintática daquele termo. Então, aqui, jamais, aliás, eu acho que jamais é um termo muito forte, mas é muito pouco provável que um avaliador pegue a frase "as bonecas eu as dei para as meninas" e somente trabalhe a concepção da figura de linguagem. E tem um pleonasmo, pronto, e acabou. Não, ele vai destacar esse "as", ele vai perguntar a sua função sintática, e lá dentre as opções vai aparecer o objeto direto pleonástico. É assim, o cara vai brincar com a figura de linguagem, mas também vai brincar com a construção, principalmente sintática, ok? Então vamos lá. Continuando aqui a nossa brincadeira. Anacoluto. Esse aqui, irmão, é para doido. Para doido, vou te falar. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, meus 17 para 18 anos, quando eu fui fazer um pré-vestibular, e a primeira aula que eu tive foi aula de literatura. A primeira aula. E na primeira aula, sem dar nenhuma boa noite, eu lembro muito bem como se fosse ontem, o professor entrou, olhou para a gente, né, para todos os alunos, respirou fundo, virou-se para o quadro e escreveu Anacoluto. Aí colocou umas frases que, irmão, eu não entendi. Eu demorei anos para entender. Eu fiz vestibular sem entender o que era Anacoluto. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Vou desistir dessa parada. O que é Anacoluto? Hoje eu espero do fundo do meu coração fazer você entender o que é Anacoluto. Naquele dia eu não entendi e eu fiquei o ano inteiro sem entender e fiquei com vergonha de perguntar o que era Anacoluto para o cara. Até porque eu acho que eu ia continuar não entendendo. Então, acompanha aqui comigo. Anacoluto, figura caracterizada pela interrupção de uma frase, de tal modo que um termo fica sem função sintática. É como se você tivesse doidão. E aí falasse uma parada. E aí, pá, desce aquele teto preto. E aí você desse continuidade à conversa, mas não ao assunto. E aí você começasse a falar de uma outra parada que não tem nada a ver com aquela primeira coisa que você disse. Então, olha só. As meninas. É impossível entregar-lhes os prêmios. Aí você, opa, como assim, Sidney? Aí eu tenho mais uma vez uma parada de pleonástico aí, né? Não? Teria, se a gente tivesse colocado o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Porque aí sim, é impossível entregar-lhes os prêmios. Nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, esse lhes, ele funciona como objeto indireto. Se aqui tivesse as meninas craseado, aí lá seria um objeto indireto pleonástico. Mas, opa, as meninas sem crase. Porra, ou é um objeto direto, ou é um sujeito, ou é, sei lá, é qualquer estrutura nominal. Pode ser qualquer merda. Mas e aqui? É nada. É nada. É nada, é umbral, é nada. Aqui eu até explico. Nesse caso, o termo sublinhado não se encaixa sintaticamente na frase seguinte, daí ser considerado um anacoluto. Se o termo sublinhado estivesse grafado com acento grave, as meninas, como eu acabei de dizer, teríamos um pleonasmo no elemento lhes. Galera, anacoluto é de doidão. Agora, de onde surgiu essa parada, irmão? Vou pesquisar. Fiquei curioso agora, neste exato momento. É como se a literatura tentasse avaliar o cara que fica perturbado. O cara, putz. Aqui, ó. É maldade, tá? Quando o cara bota assim na prova. Pois essa ideia foi mais ou menos assim. A poltrona do vovô. Aí ele volta. É impossível entregar-lhes os prêmios. Porra, não tem nem como pensar se você vai entregar aquele prêmio para a poltrona do vovô. Então, na literatura, é mais louco ainda do que aqui nessa questão que a gente acabou de apresentar. Então,
com certeza é a tentativa de dar continuidade a um discurso desconexo, a uma leve perturbação momentânea daquele personagem. Eu vou avaliar isso com calma e aí depois a gente bate um papo para ver se de fato é isso, mas eu tenho quase certeza que é isso. Se não for isso, é muita loucura um negócio desse existir. Então vamos lá, ó. Próximo aqui, hipérbato, porque é uma figura de construção. Vamos lá! É uma figura de construção porque é a interrupção de uma ordem direta. Na verdade, é uma inversão da ordem direta. Qual é a ordem direta na língua portuguesa? É o sistema SVC. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Quando eu interfiro nessa ordem, eu tenho uma ordem inversa ou ordem indireta. Isso na gramática. Na figura de linguagem, a gente chama de hipérbato, figura caracterizada pela inversão de termos na ordem direta. Então aqui, ó, os bons que trazem boas novas ventos. Caraca! Caraca, as boas novas ventos. Então, olha só a mistura que fica aqui. Aí tu fica, meu Deus do céu, não estou entendendo. É mais ou menos como o nosso hino nacional. O cara faz diversas o quê? Inversões. O texto do hino nacional, ele é repleto de hipérbatos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E aí tu, caraca, sujeito indeterminado. Não. As margens plácidas é o sujeito. Caraca, que parada louca é essa? Agora, quem adora inversão? No final das contas, o hipérbato é mais cobrado não como figura de linguagem, mas de fato como construção dentro de uma ordem gramatical. Então eles adoram cobrar isso nas questões de concordância e de crase. Questões de concordância de crase. Porque a crase não precisa que um termo anterior exija a preposição a. Aí eles fazem uma inversão, você fica meio sem entender quem é que está pedindo aquela preposição a. Fica meio sem entender, opa, meu Deus do céu, cadê? E em relação à concordância, o cara faz a inversão, aí você fica, caraca, cadê o verbo? Cadê o sujeito? Então você tem que achar o verbo, perguntar a ele quem é o sujeito, quem é que nos trazem as boas novas e coisa e tal. É assim. Então, você fica, ó, perdido se você não avaliar a partir do verbo. Mas, em questão de figura de linguagem, você percebe facilmente, opa, o sujeito não está aqui, o verbo não está aqui, o complemento não está aqui, e você mata a inversão sintática. Então, figura de linguagem de construção. Toda vez que a gente mexe na construção, figura de construção. Agora mais um aí, aliás, duas. O assíndeto e o polissíndeto. Gente, pensa comigo. O que é síndeto? É o conectivo. É a chamada conjunção. Então, se é assíndeto, esse A vem para negar. Então, é sem o síndeto, sem o conectivo. Poli. Porra, isso você estudou. Estudou. Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Ó. Polissemia. São vários. Então aqui, ó, são vários conectivos, vários síndetos. Então, olha aqui comigo. Quando temos uma enumeração, ela pode ser feita de 3 modos distintos. Vamos lá. Ela comprou bananas, peras e abacate. Essa é a natural. Concorda comigo que é a natural? É assim que você faz. Você começa a colocar essa vírgula, que é uma vírgula enumerativa. E ao final dessa lista, você por hábito acaba colocando o E, que assinala a soma e que fecha aquele listão. Show! Mas você também pode, ó, ela comprou bananas, ó, ela comprou vírgula, bananas, vírgula, peras, vírgula, abacates. Então tu taca a vírgula na bagaça toda.
bagaça toda. E aqui nesse momento, o que ficou faltando? Ficou faltando o conectivo, ficou faltando o síndeto. Então aqui essa segunda construção é uma construção feita por assíndeto. Já na terceira, ela comprou bananas e peras e abacate. Ué, aqui não teve vírgula nenhuma, aqui só teve o quê? Conectivo. Então, neste momento, a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de polissíndeto, ok? Então, ó, polissíndeto, porque tem vários conectivos. Então, a primeira frase nada tem de diferente, segundo a construção da frase portuguesa. Mas a segunda omite a conjunção e no último elemento, provocando com isso uma valorização global do que foi comprado, assíndeto, enquanto na terceira há a repetição da conjunção e polissíndeto, causando a valorização individual de cada produto adquirido. Vamos lá, vamos avaliar isso. Primeiro que aqui tem um errinho que eu vou agora desconstruir, ó. Vamos lá. Eu vou agora desconstruir. Vamos lá, aqui, ó. Na hora, no automático, ao vivo e em cores. Acompanha aqui comigo, ó. Essa bagaça dessa vírgula aqui, ó, saiu errada. Caramba. Não vou separar ali, né, o verbo do objeto. Então, vamos voltar aqui agora. Separei. Pronto. Voltei. E aí, nesse momento agora, a gente vai definir a ideia apresentada, até para você não cair em pegadinhas. Vamos lá. A primeira, tranquila. Então, nada de tem, de diferente. Já na segunda, omite a conjunção e no último elemento, provocando com isso uma valorização global do que foi comprado. Então, é como se nós valorizássemos a compra de forma geral, não valorizando individualmente cada elemento comprado, como a banana, como a pera, como o abacate. Eu valorizo o que eu comprei. Aqui, por um acaso, foram frutas, mas eu poderia ter colocado o azeite, poderia ter colocado a manteiga, poderia ter colocado a carne, poderia ter colocado o leite, e por aí vai. E aí eu estaria valorizando o quê? Tudo o que foi comprado. Já na terceira, que é a do polissíndeto, há a repetição da conjunção e, o chamado polissíndeto, causando a valorização individual de cada produto adquirido. Se liga só. Camarada vem, por exemplo, e coloca assim: ela comprou bananas, vírgula, peras, vírgula, abacate. Poderia ser reescrita, olha, poderia ser reescrita, sem alteração. Ela comprou bananas, vírgula, peras e abacate. Já tem uma alteração, caramba. Já tem uma alteração. Porque aqui estava valorizando o todo. Foi por isso que não colocou o e. Antes era algo sem essa ideia da valorização do todo. Era sem essa ideia. Era só para finalizar, para fechar. É como se eu tivesse que tomar cuidado sempre com essa vírgula e com esse e. Imagina o seguinte, eu digo assim, ó. Bia é advogada vírgula, esperta, ponto. Agora, vírgula, não, vírgula não. Bia é advogada e esperta. Opa, é como se só com a vírgula fosse a mesma coisa, como se a inerência da esperteza fizesse parte da profissão da advogada. O que não deixa de ser verdade, mas seria isso. Agora, quando diz que ela é
advogada e esperta, é como se a inerência da esperteza não fosse da advogada. Porque além de ser advogada, ela também é o quê? Esperta. Ou seja, pode ter advogado que não é esperto. Então, tem sempre uma diferença. Então, muito cuidado com essas mudanças de construção. Geralmente, quando muda uma construção como essa, tem alguma mudançazinha semântica. Então, fica ligado nisso, tá? Agora, vamos lá, vamos continuar. Próxima figura aí de construção é a silepse. Deixa eu apagar aqui, ó. Porque agora está poluído visualmente. Acompanha aqui comigo, ó. Esta figura corresponde à concordância ideológica, ou seja, a concordância que é realizada com o sentido da palavra ou com a ideia que expressam em lugar de ser feita com a sua forma gramatical. A silepse apresenta 3 tipos distintos: silepse de número, silepse de gênero, silepse de pessoa. Acompanha para não ficar perdido, ó. Primeira, o pessoal, ainda que tardiamente, chegaram bem. Galera, isso é para figura de linguagem. Questão de gramática em relação à concordância verbal, isso é um erro gramatical. Um erro. Você não escreve assim. Não numa redação para concurso público. Não numa questão objetiva de prova de concurso público. Agora, se a tua ideia é trabalhar um texto com valores e com concordâncias ideológicas, sim. Porque se aqui fosse para fazer uma concordância gramaticalmente correta, nós diríamos o pessoal, ainda que tardiamente, chegou bem. Pois por mais que indique uma coletividade, a estrutura se encontra no singular. Então, quando o cara coloca o pessoal, ainda que tardiamente, chegaram bem, é para fazer a concordância com essa ideia de coletividade. Vou frisar mais uma vez, gramaticalmente errado. Silepse de gênero. A criança apresentou-se muito bem vestido. Aqui, no final das contas, não é um erro, e sim uma definição do gênero. Porque, na verdade, se a gente fosse concordar com criança, nós diríamos a criança apresentou-se muito bem vestida. Gramaticalmente, continua sendo um erro, mas eu vejo mais necessário que a de número. Pois aí você consegue definir quem de fato é o elemento. Mas aí a gramática tradicional bate o martelo e fala assim: você só faz essa concordância de gênero quando o elemento não possui esta marca de gênero, pois criança é feminino singular. Tanto que a gente tem a representação aqui pelo artigo feminino singular. Então, ali, gramaticalmente, seria a criança apresentou-se muito bem vestida, pois foi a criança, independentemente de seu gênero. Agora, para mostrar que era um menino e não uma menina, aqui fez-se uma concordância através da silepse, que é uma concordância ideológica. Agora, silepse de pessoa, essa sim é muito mais utilizada em provas. O cara coloca assim: os vestibulandos somos muito preocupados. Para quê? Por que isso é cobrado em prova? Se o emissor da frase dissesse apenas os vestibulandos são muito preocupados, ele não estaria inserido neste grupo dos vestibulandos. Ele seria apenas um repórter, por exemplo. Agora, quando ele diz os vestibulandos somos muito preocupados, ele se insere nesse grupo. Então, essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. E por isso que é uma concordância ideológica. Então, trabalha com o campo das ideias. Mas,
por mais que trabalhe com o campo das ideias, por que a gente não joga isso como figura de pensamento e sim como figura de construção? Porque interfere na concordância, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa pegadinha. Anáfora, figura que consiste na repetição inicial numa frase ou verso do mesmo vocábulo. Então aqui, ó, Deus é força, Deus é luz, Deus é verso. Então a palavra é a repetição. E aí se liga só numa coisa, quando você estuda coesão textual, o que é a anáfora? É, na verdade, um termo fazendo referência a outro anterior. Só que, num texto objetivo, quando você faz referência a um outro termo anterior, é com intenção de evitar a sua repetição. Então, ó, aqui é que tem que tomar cuidado, pois na famosa anáfora do texto objetivo, eu faço a referência ao termo anterior, mas sem a repetição. Aqui, ó, é na verdade a repetição do termo no início ali dos versos ou das frases. Você pode ver que o conceito de Deus sempre volta. Deus é força, Deus é luz, é poder. Então, Deus é força, é luz, é poder. Neste momento, se eu tivesse omitido Deus, eu faria uma elipse pela coesão textual. Evitaria a repetição de um termo. Pela figura de linguagem, nós faríamos um zeugma, pois evitaríamos a repetição de um elemento já aparecido. Como a ideia foi a repetição do termo Deus, ou então a repetição de uma palavra, pensa comigo, a repetição de um conectivo é polissíndeto. A repetição de uma palavra é anáfora. Foi, né? Então, beleza. Agora vamos adentrar nas figuras de pensamento. Essas riquíssimas. Vamos lá. Vou falar de todas numa tacada só e depois vou revisitar algumas. Tranquilo para você? Então vem aqui comigo, ó. Primeira, antítese. Figura caracterizada pelo emprego de palavras de sentido oposto. Subiu aos céus, desceu aos infernos. Então aqui tem subiu, desceu, tem céus e tem infernos. Então tem muita oposição apresentada num pequeno trecho. Vamos entender o que é antítese. Anti é aquilo que é contrário e tese é a ideia, é a opinião. Então, de fato, a antítese sempre será marcada pela oposição. Como o bem e o mal, o céu e o inferno, o branco e o preto, o alto e o baixo, o magro e o gordo, o rico e o pobre, o feio e o bonito, o honesto e o desonesto, e por aí vai. Isto é antítese. Naquele livro, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, morte e vida. Então, são sempre elementos de oposição. Agora acompanha aqui comigo, ó. Eufemismo. Figura caracteriza... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do digital,
por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.